Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Centro Universitário Newton Paiva. Nossa disciplina, Desenvolvimento de Competências para a Gestão. Eu sou o professor Mário Marques e vamos dar início, então, ao módulo 1, Conceito de Competência. Antes de começarmos a falar em competência, gostaria de lembrar que as pessoas, todos nós, possuímos um potencial intangível. A capacidade humana vai muito além daquilo que podemos imaginar. Essa disciplina buscará justamente lhe mostrar os caminhos para que você consiga cada vez mais aumentar e desenvolver todo o seu potencial, tornando-se assim uma pessoa e um profissional cada dia melhor, cada dia mais competente. Nos dias de hoje, vemos surgir novas empresas, novas formas de administrar, novas formas de seleção, novos gestores. É o mercado de trabalho se adaptando ao terceiro milênio e à globalização. Com o mundo corporativo cada vez mais competitivo, as empresas buscam e exigem que as pessoas exerçam suas competências ao máximo. Mas afinal, o que é competência? Vamos lembrar primeiro de uma outra palavra muito utilizada no nosso dia a dia, principalmente quando queremos ofender alguém? Incompetência. Todos nós sabemos muito bem o que quer dizer e as consequências que uma pessoa ou uma equipe incompetente podem gerar para qualquer empresa ou organização. Retrabalho, desemprego, prejuízo. E isso é tudo que uma empresa não quer. Pessoas ou equipes incompetentes não são bem-vindas em nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo. Voltamos então à nossa questão inicial. O que é competência? Alguns anos atrás, competência era o somatório de dois fatores: conhecimentos e habilidades. Mas esse conceito começou a mudar lá pela década de 60, quando então vários autores já começavam a falar que deveríamos levar em conta mais um fator, o fator das atitudes. Na verdade, os conhecimentos e as habilidades formam as competências técnicas, ou seja, as competências necessárias para você ocupar um determinado cargo ou uma determinada função, enquanto as atitudes são as competências comportamentais. Formamos assim, então, uma tríade que ficou conhecida no meio da administração como CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, que são então os três principais fatores que formam a competência. Vamos falar sobre cada um desses fatores. Comecemos pelos conhecimentos. Conhecimento é saber a técnica. Por exemplo, tem muitas coisas que eu sei, mas nunca pratiquei. Não sei se vão dar certo quando eu for praticar. Imaginemos uma pessoa que quer aprender a dirigir. Ela faz todas as aulas teóricas, sabe tudo como deve proceder dentro do carro, mas nunca entrou dentro de um carro para dirigir. Você faria uma viagem com essa pessoa? Eu acredito que não. Isso é ter apenas conhecimento. Quando uma empresa contrata estagiários, trainees, está contratando o quê? Está contratando conhecimentos, pois estagiários e trainees não têm ainda a prática. Eles trazem apenas o conhecimento que aprenderam em suas escolas. Já uma pessoa que já trabalhou há alguns anos, já tem a prática, já desenvolveu suas habilidades, já sabe fazer. Usamos muito a palavra habilidade no esporte. Quem são os atletas que vão às Olimpíadas? São os atletas que têm muita habilidade, têm excelência naquilo que fazem, têm muita experiência. No mundo corporativo, certos cargos precisam de pessoas com muitas habilidades, pois consideramos que dentro das habilidades já está o conhecimento. Outros cargos precisam apenas de pessoas que tragam conhecimento. Nessas horas, as empresas podem perfeitamente contratar estagiários ou trainees. Mas quando falamos de comunicação, negociação, empatia, saber ouvir, relacionamento interpessoal, saber aprender, saber transmitir, fluência verbal, organização, objetividade, planejamento, empreendedorismo, foco no cliente, foco nos resultados, proatividade, aí estamos falando de quê? Estamos falando em competências comportamentais, estamos falando das atitudes.
Vamos fazer um pequeno paralelo entre o chá e uma árvore. O conhecimento é o tronco, ou seja, aquilo que sustenta a copa da árvore, que são as habilidades. Mas as atitudes são as raízes da árvore, e essa é a principal. Pois adianta eu saber fazer, eu ter habilidade para fazer e não querer fazer? Adianta ou não adianta? Claro que não, né? Quem quer, vai. Quem não quer, fica. Você pode estudar na melhor escola do mundo, mas se você não quiser aprender, não vai ter professor que vai conseguir lhe ensinar. Aí eu lhe faço outra pergunta. Conhecimento pode ser aprendido? Claro que sim, né? Principalmente o formal. E as habilidades, podemos aprender? Claro, basta para isso praticar. Mas tem como aprendermos a querer fazer? Esse é o grande diferencial de um bom profissional, pois é o que falta para muitos profissionais. Muitos profissionais sabem o que tem que fazer, sabem como fazer, mas simplesmente não querem fazer. Ou fazem de má vontade, não tomam a frente na hora de fazer, ou ficam esperando que alguém faça. Pior ainda, depois que acontecem esses fenômenos, viram e falam assim: não sabia que era para eu fazer. Por isso, as atitudes é a raiz da nossa árvore, pois é dela que depende toda a vida da árvore. Vamos imaginar um projetista formado nos anos 80. Ele adquiriu todos os seus conhecimentos nos anos 80 e a prática no decorrer dos anos. Foi adquirindo, assim, habilidades. Com o advento da informática, ele teria ficado totalmente fora do mercado se não tivesse tido a vontade de aprender novas tecnologias. Hoje, os projetos em 3D são uma constante no mercado. Ou seja, a vontade de aprender, a vontade de progredir é o que o tornou o profissional que é hoje. Resumindo, competências são formadas pelo conjunto de tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Nessa perspectiva, o conceito de competência é pensado como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que levam a um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida como o estoque de recursos que um indivíduo retém. Vamos agora fazer um pequeno passeio à França dos anos 90, onde eles analisaram 3 pontos importantes para os gestores da empresa. Começaram analisando os imprevistos. Isso mesmo, os imprevistos. A noção do evento, as coisas que fogem da rotina. Um bom gestor deve estar preparado para agir também em situações imprevistas, não apenas nas ações do dia a dia normal de uma empresa. Outra coisa que foi muito considerada foi a comunicação, saber se comunicar. Ou seja, se fazer entendido entre os colegas da corporação, clientes e fornecedores. Os gestores devem ter em mente também o atendimento aos clientes, sejam eles internos ou externos da organização. É fundamental para que um bom funcionamento da organização todos estejam cientes do atendimento ao cliente. Assim, chegamos ao final do primeiro módulo. Entendemos um pouquinho mais sobre o que é a competência e vimos o quanto o mundo corporativo exige cada vez mais de cada um de nós. No próximo módulo, falaremos sobre as competências essenciais do novo gestor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.